A gente vai falar sobre o processo de empreender, que é você identificar, na verdade, você superar os obstáculos de criação de um novo negócio e nesse processo de empreender, você tem 4 fases. O primeiro, que é o que eu vou mais me ater e demorado, e que eu acho que a gente precisa discutir bastante, é a identificação e a avaliação da oportunidade, né? O segundo aspecto nesse processo de empreender chama desenvolvimento de um plano de negócios. O terceiro é a determinação dos recursos necessários. E o quarto e último aspecto do processo de empreender é a administração da empresa. Tá? Nós vimos que o empreendedor, ele, pelo seu conceito, ele vai estar ali com alguns desafios a ser superados, riscos a correr, tá? E também vai ter ali algumas recompensas caso ele seja bem sucedido, né? E aí, são muitos os obstáculos que surgem à frente de um empreendedor. Ele tem que lidar com a questão burocrática, ele tem que Secretaria da Fazenda, do Estado, ele vai na prefeitura, ele vai não sei na onde, ele preenche documento, ele paga muitas taxas, né? Envolve um processo burocrático grande, ele tem o desafio de gerenciar o próprio negócio posteriormente, ele tem o desafio de identificar, escolher qual tipo de negócio que seria mais viável. Tem que conseguir clientes, e clientes no início do negócio é sempre difícil. Um dos momentos complicados para o empreendedor é justamente ele conseguir cliente, sendo que o negócio que ele acabou de criar é um negócio ainda pouco conhecido. Então, ele precisa sobreviver a essa fase inicial. A fase inicial é a fase mais difícil, tá? O empreendedor, ele começa pela fase mais difícil, que você dá início ao novo negócio. São muitos os desafios, né? Você tem que ter recursos financeiros para manter o seu negócio funcionando, até você conseguir clientes suficientes, até você conseguir estabelecer um nome de confiança. Você também precisa lidar com a concorrência, que não é simples, que não é fácil. São poucas as áreas hoje que talvez você não vai encontrar uma concorrência acirrada. Então, você tem que lidar com muitas questões aí que são bastante desafiadoras, tá? E essa primeira fase, nesse processo de empreender, ele é a identificação e avaliação da oportunidade. A maioria das boas oportunidades de negócio, elas não aparecem de repente. Elas vão resultar da atenção do empreendedor às possibilidades. Então, não é fácil você identificar uma boa oportunidade. Para vocês, alunos da área de administração, vocês já começam a imaginar quais possíveis negócios vocês gostariam de montar, em quais áreas vocês gostariam de trabalhar, e aí vocês depois pensam se será que isso é viável, né? Qual local que eu estabeleceria, como que seria a administração dessa empresa, quais serão os recursos necessários e tudo mais, tá? Mas identificar essas boas oportunidades não é fácil, tá? Porque muitas ideias vêm à nossa mente e aí a gente guarda elas ali e com o tempo você vai, né? Eu tô falando de um processo ainda bastante informal, né? Você só está imaginando. Você imagina um tipo de negócio, aí você começa a analisar, depois você vai refletindo um pouco mais as possibilidades, né? Você vê pessoas que trabalham nessa área, como que elas trabalham, quais são as vantagens, os retornos, quais são os desafios, né? Questões, vocês precisam analisar a lucratividade dessa área. Lucratividade não é só você saber qual que é a margem de lucro, não, pessoal. Na aula de marketing, a gente tem lá as 5 forças de Porter que a gente utiliza para analisar a lucratividade de um setor. Antes, é claro, de você dar o pontapé e iniciar um novo negócio. Tá? Existem ferramentas mais formais, mais profissionais de análise de lucratividade. Porque na cabeça da pessoa, ela faz o seguinte, o preço do material é tanto, mão de obra é tanto, então a lucratividade é... Não é mais que isso, porque na lucratividade você precisa analisar outras coisas. Você tem que analisar, por exemplo, a concorrência, que vai interferir na sua lucratividade. É claro, quanto mais forte a concorrência, mais menor vai ser a sua margem de lucro.
provavelmente. Você tem que analisar se tem produtos substitutos para o que você está oferecendo. Por quê? Porque substitutos são uma grande ameaça ao tipo de negócio que você está abrindo. Então, a pessoa acha que não é vantagem adquirir suco e prefere refrigerante porque acha que o suco não está valendo a pena. Então, é um exemplo de produto substituto. Você troca uma coisa pela outra, ele vai fazer a mesma função praticamente. Então, o que acontece? A gente precisa analisar alguns pontos, né? Então, à medida que a gente imagina algum tipo de negócio, a gente vai analisando aos poucos, né, as possibilidades e tudo mais. Algumas vezes, talvez essa ideia de um novo negócio, ela possa surgir em momentos de dificuldade. Inclusive, boa parte dos empreendedores, eles optam por trabalhar nessa área porque eles estão com dificuldades de conseguir uma vaga no mercado ou financeiras. O que aumenta ainda mais o risco, tá bom? Isso aumenta mais o risco, tá? Todos os países ocorrem esses casos, mas no Brasil o índice de empreendedores que optam em abrir um negócio justamente porque está numa fase difícil financeira é grande. Só que assim, a pessoa decide abrir um novo negócio justamente quando ela está numa fase mais arriscada da vida, entendeu? Pode dar certo, é evidente que pode. Conheço histórias de pessoas aí que conseguiram sucesso, inclusive que foi ex-aluno do Instituto Federal, que resolveu apostar na área e conseguiu algum espaço aí e está tocando a vida com seu pequeno negócio e está indo bem. Então, é importante ter essas noções todas. Então, a partir do momento que você imagina o tipo de negócio, naturalmente você vai amadurecendo ideia. Nossa, eu acho que eu vou abrir uma casa de sucos, ou uma sorveteria, ou eu vou uma oficina mecânica, eu vou abrir uma loja não sei do que, de artigos de presente. Então, tem várias ideias que podem surgir na nossa cabeça, né? As possibilidades são inúmeras, são muito grandes. E aí, com o tempo, evidentemente, você vai procurando amadurecer. Uma outra questão importante, só relembrando vocês, o empreendedorismo dá a oportunidade de você trabalhar numa coisa que você gosta, em uma área que você tem interesse, tá? Mas por si só isso não é suficiente. A gente tem que ficar atento aos aspectos. E da onde que vem, então, algumas oportunidades de negócio? De onde vêm algumas ideias? A gente pode destacar que uma das ideias que chega até nós é através da observação de que você percebe que é possível oferecer um produto ou serviço melhor. Olha, se eu for trabalhar nessa área aí, eu vou fazer um negócio muito mais bem feito, né? Um trabalho de melhor qualidade, eu vou ser mais cuidadoso no serviço prestado. Aí temos um exemplo de como pode surgir novas ideias de negócio. Você observa que é possível oferecer um produto ou serviço melhor do que aquele que você está passando pela experiência, daquele que você está contratando. Acaba fazendo parte do produto e serviço o próprio atendimento. Eu vou trazer uma aula diferente aqui que eu vou falar sobre a questão da excelência. O que significa isso? Pelo amor de Deus, se for fazer alguma coisa, se você tem um negócio próprio, por exemplo, você presta um serviço, faça muito bem feito. O empreendedor, muitas das ideias iniciais, parte dessa observação de que ele consegue oferecer um serviço melhor do que ele está contratando. Isso é comum, tá? É até comum por quê? Porque não é raro os casos de serviços mal feitos, atendimentos ruins, né, e produtos de razoável qualidade. Não são poucos os casos. Eu acho que o mais grave que eu observo é o atendimento. Não basta você ter um produto bom, você ter uma loja bonita, você estar muito bem localizada, sabe? Tem detalhes que são importantes. E são alguns detalhes que nem são tão detalhes assim, que acabam fazendo muita diferença no crescimento do negócio, né? Precisa ficar muito atento a isso. Bom, a partir desse momento em que você já tem uma ideia de negócio, de que, opa, eu consigo oferecer um produto melhor, eu consigo prestar um serviço de melhor qualidade, nós já temos aí um exemplo de ideias para iniciar um novo negócio. Um segundo ponto importante, que muitas vezes acaba trazendo novas ideias de negócio, está relacionado aos consumidores. Isso é muito importante. Por quê? O feedback dos consumidores são muito importantes para você melhorar a qualidade
do trabalho, a qualidade do produto, a qualidade do serviço, né? Peçam feedback dos clientes, né? Peçam feedback. Olha, e aí? A pessoa passou, você sabe que utilizou o produto, dá um tempo, depois você manda mensagem, olá, aqui é a pessoa da loja, eu fiquei de ligar para você, eu só queria saber o que você está achando do produto, se está atendendo às suas expectativas, se você tem alguma consideração para fazer. Isso nunca aconteceu. E isso deveria ser o comportamento de todas as empresas. Todas. E aí, você gostou do piso que a gente vendeu para você? Ficou bonito, a gente gostaria de visitar a obra, a gente pode tirar uma foto. Você está satisfeito? O que você achou do nosso tempo de entrega? Foi direitinho? Veio algum piso quebrado? Não, ninguém faz isso, pessoal. Então, a área, os negócios, em boa parte do Brasil, ainda são muito amadores. Muito, muito amadores, tá? E nós precisamos profissionalizar. O aluno de administração, ele é o cara que vai trabalhar na busca dessa melhoria, né? A gente vai melhorar tudo que estiver ao nosso alcance e que a gente tiver permissão para isso, evidentemente. Então, você pode colaborar com ideias, quando você tiver o poder de decisão, você pode tomar a decisão de fazer mudanças e tudo mais. Mas o aluno, ele sempre está insatisfeito. O dia que vocês, como administradores, pessoas formadas na área de administração, estiverem satisfeitos com o serviço ou produto que vocês estão vendendo, alguma coisa está errada. Por quê? Porque o profissional de administração, ele é um contínuo insatisfeito. Em que sentido? Não ele é infeliz. Estou falando isso. Ele é insatisfeito por quê? Porque ele está sempre procurando coisas para melhorar. Por quê? Pode ser no produto, na embalagem, na entrega, nos cuidados, na distribuição, nas formas de pagamento, na forma como ele comunica com os clientes, nas questões relacionadas à marketing. Pô, são tantas as áreas para melhorar, entendeu? Por isso que vocês têm que ficar sempre atento, tá? Vocês sempre têm que estar em busca de melhorias contínuas no ambiente de trabalho. Bom, os consumidores, eles são, então, uma forte fonte de informações que ajuda vocês a ter ideias de novos negócios, tá? Isso é importante. Fiquem atentos ao que os consumidores relatam. Por quê? Porque isso pode significar novas ideias de novos negócios, que você pode aproveitar essas ideias, você pode levar as considerações para dentro da empresa, ou se a empresa não estiver disponível em oferecer mudanças, você pode, se for possível, você pode criar sua própria empresa que busque atender aquela exigência dos clientes, tá? Então, os consumidores são uma fonte muito importante e geralmente são os vendedores, né? São os vendedores que têm esse feedback direto com os clientes. É eles que estão ali tete a tete, conversando com os clientes, sabendo ali quais são as suas demandas e tudo mais. Esses comentários geralmente surgem, bom, se tivesse um produto que fizesse tal coisa, entendeu? Esses tipos de comentário, serviço, podia ter um aplicativo que fizesse tal coisa. Aí a gente já está discutindo justamente essa identificação de oportunidade de novos negócios, tá? E é claro que nesse processo de identificação e avaliação de oportunidades, preciso destacar e fazer umas observações importantes em relação a essa identificação. Por quê? Porque você vai precisar verificar e avaliar a oportunidade que você identificou. Próximo passo, você vai começar a verificar com um pouco mais de interesse realmente a sua ideia. Você vai começar a verificar, você vai fazer uma pesquisa ou outra na internet, aí você vai observar a concorrência, aí você vai usufruir do produto do concorrente, você vai ficar atento aos detalhes, ao layout, ao atendimento, aos pontos positivos e negativos que o seu concorrente possui. Então, você vai fazer uma avaliação dessa oportunidade. E esse é o elemento mais crítico na hora de você identificar uma oportunidade. Por quê? Porque se você fizer uma avaliação errada, significa que você vai ter problemas daqui para frente, tá? Vai ter problemas. Então, não adianta você vir com uma ideia
não fazer uma avaliação mais cuidadosa. Se você errar nesse ponto, significa que você está dando início a um novo negócio que já pode ser um problema, que já pode ser um negócio com um setor de concorrência muito alto, que talvez não valeria a pena iniciar, ou com uma baixa lucratividade, ou que vem perdendo espaço para produtos substitutos. Na hora que você vai analisar a sua ideia, você tem que ter muito cuidado, porque é uma situação bastante delicada, para você não cometer erros na sua análise. Quais negócios poderiam existir em São João da Boa Vista, por exemplo? Centenas, milhares, possivelmente. Existem ideias que não foram descobertas ainda em São João, em Aguaí, não sei na onde, em Poços de Caldas, o que for, né? Tem ideias aí para serem descobertas, percebidas, novos negócios que seriam bons negócios. Só que descobrir a ideia boa por si só é apenas uma parte, viu? Às vezes a pessoa descobre até uma área bastante interessante para trabalhar, né? Que pouco explorada, talvez, ou que ela vai conseguir uma boa lucratividade e tudo mais. Se ela não conseguir desenvolver um bom trabalho, uma boa ideia por si não é suficiente, tá? Tem que ficar atento a isso. Então, nessa identificação, na hora que você está fazendo essa análise aí, você começa a julgar a sua ideia aí de um novo negócio, você tem que ficar atento se as suas percepções elas são reais ou elas são mais ilusórias. Porque às vezes a pessoa está muito empolgada, ela gostaria de trabalhar em determinada área, e isso pode atrapalhar um pouco a sua percepção de como é tocar e iniciar esse negócio de fato. É como se você fosse fazer um projeto de pesquisa e você tem que tomar cuidado para que não haja interferência da opinião do pesquisador nas respostas dos respondentes. Então, esse mesmo cuidado de você não deixar com que você próprio interfira na interpretação dos dados é o mesmo processo que você vai utilizar na hora de analisar uma ideia de negócio. Procure ser realista, ver quais são os pontos negativos, né? Quais são as dificuldades no mercado. Às vezes você acha super legal o seu trabalho e tudo, mas você acaba percebendo, poxa, é difícil conseguir cliente nessa área. Essas coisas todas têm que ser levadas em consideração. Até mesmo essa insatisfação dos consumidores, que eu, como professor de administração, preciso trazer alguns exemplos para vocês, sempre contando o milagre, mas não contando o santo, eu preciso trazer para vocês, porque é a função do administrador alertar para esses aspectos, porque vocês depois vão ocupar aí posições do mercado de trabalho, já ocupam, né, ou vão ocupar, e vocês precisam fazer essa diferença como alunos de uma área que lida exclusivamente com o cliente, em resolver problemas, em gerenciar melhor uma organização. Quais são os riscos da área que você tem em mente? Estou com uma ideia de negócio, então faço o levantamento dos riscos. Faço o levantamento dos riscos. Quais são os problemas que pode ter? Quais são os investimentos? Quais são os riscos de houver falhas? Quais são os problemas mais comuns? As pessoas que montaram esse tipo de negócio e falharam? Quais foram suas experiências? Isso também me lembrou uma coisa importante, né? Só porque uma pessoa, por exemplo, na cidade aqui tem alguém que resolve montar um tipo novo de negócio, o negócio não vai para frente. Isso não significa que o tipo de negócio não é promissor, né? Que ele é um negócio inviável, que às vezes foi uma má gestão e tudo mais. Então tem que ficar atento a isso. Começa em todos os lugares que vocês forem, observa. Observa o atendimento, observa se é pós-venda, já não tem mesmo, né? Mas observa o conhecimento do vendedor, observa os cuidados com a loja. Isso faz parte do dia a dia do administrador, né? Então a gente vai ter que acostumar a prestar atenção nos detalhes. Por isso mesmo. Então, além de analisar os riscos que você tem que estar atento, né? Você tem que também fazer uma análise do retorno financeiro que você espera e o que ocorre de fato. Então, você tem uma ideia aí
da lucratividade, você consegue fazer uma análise de lucratividade do setor. Isso envolve análise de concorrência, produtos substitutos, quando tem muitos ou poucos clientes, quando tem muito ou poucos fornecedores. Essas questões todas são levadas em consideração na hora de você fazer um levantamento da lucratividade do setor. Aí você tem que observar na cidade especificamente, né, conhecer todos os concorrentes, procurar entender se a localização do ponto deles é uma boa localização, se o produto que eles estão oferecendo é bom, se o atendimento é bom, porque aí você vai amadurecendo essa ideia. E cada vez que a gente vai amadurecendo, a gente já vai estar se preparando para o plano de negócios, tá? O tamanho do mercado, quantos clientes potenciais você tem na cidade, quantos efetivos você vai ter, e ainda, se tratando da identificação e dessa avaliação da nossa oportunidade de negócios, existe um fator importante que é chamada de janela de oportunidade ou janela de tempo. O que é essa janela de oportunidade ou janela de tempo? É o período de tempo disponível que você tem para criar um novo negócio na área. Existem períodos de tempo, que é chamado janela de oportunidade, que é quando aquele tipo de produto ou serviço é o momento certo de você começar a oferecer ele para os clientes em determinados lugares. Se for antes da janela de oportunidade, o mercado ainda não está amadurecido. Você está ali fazendo um investimento com um pouco mais de risco do que o normal, vamos colocar assim. Se for depois que essa janela fechou, o mercado já está saturado, já não tem mais espaço para novos negócios. Você pode abrir um novo negócio? Pode, não tem problema nenhum. Mas aí você vai ter que fazer esforços para superar a concorrência. Então, essa janela de oportunidade são aqueles períodos de tempo ideal onde aquele produto está vindo com força, aquele serviço é uma novidade, algum tipo nesse sentido. Tem que ficar atento a isso, porque às vezes isso pode passar. Essa janela de tempo, de forma geral, ela existe para todos os negócios. Com certeza, há vários negócios aí que também tiveram a sua fase, às vezes essa fase volta, tá? Às vezes ela fica um tempo fechada. Há negócios nesse momento que estão com a janela de oportunidades abertas. É claro que um tipo de negócio que tem uma janela de oportunidade aberta em São João da Boa Vista não é o tipo de negócio necessariamente que tem a janela de oportunidades aberta em Campinas, entendeu? Então, em Campinas, tal tipo de negócio já não está legal, já não está tendo espaço, mas em São João ainda dá para fazer, porque aqui tem público, aqui só tem um concorrente, ou não tem ninguém, ou tem uns dois ou três, mas o serviço não é muito bom. Para finalizar esse primeiro ponto, e esse primeiro ponto é o mais demorado, como eu disse na aula mesmo, porque os próximos 10 minutos eu vou falar dos três, essa identificação e avaliação da oportunidade, ela é fundamental. E nesse período você faz uma análise de oportunidade, que é uma coisa bastante rascunhada mesmo, bastante informal ainda. Você vai fazer uma espécie de plano. Ela não é um plano de negócios. Plano de negócios, que é um passo à frente, é uma coisa formal, com uma carga de dedicação maior, você vai ter que ser bem mais detalhista, detalhar melhor as questões que se levantam. Mas nessa análise de oportunidade, você já pode ir rascunhando algumas coisas, né? É um documento, né? São umas 2 folhas, eu estou chutando assim, né? Você vai anotar ali, olha, minha ideia é essa, e eu pretendo oferecer esse tipo de serviço para o mercado, para atender tal necessidade ou desejo. Estou com a ideia de contratar um profissional com essas características, ou você já especifica o profissional que você tem em mente. Você começa a colocar ali uma descrição ainda bastante informal a respeito das suas ideias, você apenas registra ali um pouco, tá? Então a gente finaliza aí esse primeiro aspecto do processo de empreendimento. Então você vai identificar e avaliar uma oportunidade. A gente vai estar falando sobre identificação e avaliação de oportunidade ao longo do curso, porque é um tema que vira e mexe, a gente precisa voltar a falar e discutir um pouco sobre isso, tá?
O segundo aspecto relacionado ao processo de empreender é o desenvolvimento de um plano de negócios. Plano de negócios é uma aula à parte. É uma aula à parte. Na verdade, são 2 aulas à parte. São 2 semanas que a gente vai estar falando sobre ela. Uma semana específica, com foco mais na parte de finanças, tá? Plano de negócios já é um documento, pessoal. Ele pode ser encarado como um documento já formal, que você vai fazer assim, como se fosse um trabalho acadêmico mesmo, sabe? Você pode trazer a descrição sua profissional, as suas competências, as suas habilidades, suas formações acadêmicas, o que você conhece ou não. Você vai trazer ali uma ideia geral do seu produto ou serviço, você vai especificar ali a localização que você está pretendendo colocar o seu negócio. Depois de começar, você vai estudando, analisando e você vai anotando ali, olha, eu pesquisei 10 pontos, o melhor ponto então é esse aqui, então vou colocar esse ponto aqui, rua tal, endereço tal, e você vai justificar por que esse ponto que você escolheu. Você vai colocar ali quais são as pessoas que vão trabalhar para você, o que tipo de mão de obra. Se você já sabe a pessoa que vai trabalhar para você, você vai lá e coloca, olha, nessa minha empresa eu vou trabalhar com um cara que vai me ajudar, ele é formado em técnica de administração, tem TPG, experiência tal, beleza, aí eu posso descrever o profissional. Se eu já sei quem é, eu já posso trazer essa descrição, tá? Aí você pode descrever também quais são as suas ideias em relação à divulgação da sua empresa inicialmente, quais são os seus potenciais clientes. Ou seja, o plano de negócio é uma formalização da sua ideia de negócio. E ele é extremamente importante, que a gente vai estar vendo futuramente, que ele vai ser um caminho das pedras para o empreendedor. O empreendedor vai ter uma espécie de guia, um livro de cabeceira ali, para ele estar acompanhando e não se perder muito no negócio. Pode ser alterado? Pode. Provavelmente vai sofrer algumas modificações, não tem problema. Mas ele vai ser importante para mostrar uma certa organização na sua ideia. Para você montar um plano de negócios, você precisa ter estudado bastante o negócio. Então, só de você fazer isso já significa que você amadureceu a sua ideia. Muitos empreendedores, até nos Estados Unidos, dão umas cabeçadas na parede aí porque não fazem esse tipo de procedimento ou fazem mal feito, entendeu? Então, ele vai ser útil para você amadurecer na sua cabeça a sua ideia de negócio, para você conseguir financiamento e tudo mais. A gente vai falar sobre isso. Então, o segundo ponto, depois de você identificar e avaliar a oportunidade de negócio, você vai desenvolver um plano de negócio, tá? Terceiro ponto é essa determinação dos recursos necessários. Recursos necessários para oportunidade, eles vão ter que ser determinados. Então, você vai ter que saber quais recursos são fundamentais e de que forma eles vão ser utilizados no início do seu empreendimento. Para você evitar um gasto desnecessário, para você ter um controle maior de onde que você vai investir os seus recursos financeiros, materiais, você tem ali os bens móveis, os imóveis, você tem automóveis, você tem funcionários, então tudo isso precisa ser estudado de onde que você vai alocar o quê, né? E o quarto aspecto é a administração da empresa em si. Então, o quarto aspecto de você estar aí no processo de empreendimento é a finalização do empreendimento no qual você vai determinar como que a sua empresa vai funcionar administrativamente. Bom, até aqui eu vi essas 3 primeiras etapas estão relacionadas ao início da empresa. Essa última etapa, essa última parte, está relacionada à administração da empresa em si. A empresa já foi fundada, já está funcionando, então eu vou determinar em linhas gerais, fazer algumas observações importantes de qual que vai ser a linha de gestão, como que eu vou gerenciar minha empresa no dia a dia, tá bom? Eu encerro aqui a nossa aula, a gente vai estar voltando. A aula de empreendedorismo a gente sempre está toda semana trazendo coisas novas, mas é um vai e vem, porque empreendedorismo lida com esses aspectos. A gente vai estar falando, olha, vamos estar estudando sobre tal empreendedor brasileiro. Daqui, vamos supor, 4 semanas. Olha só, a respeito da identificação de oportunidade. Lembra da aula que a gente falou? Então, ele teve uma percepção muito interessante aqui, ele percebeu e sacou uma coisa que ninguém percebeu, então ele fez tal coisa. Funciona dessa forma. Eu queria saber com vocês se está tudo certo, se alguém tem alguma dúvida.